Como ganhar dinheiro com Delta Hedging, uma operação que oferece proteção e lucro ao mesmo tempo. No vídeo de hoje, no Medindo o Mercado. Fala galera, se você é novo aqui já vou te convidando para se inscrever no canal, curtir e no final compartilhar o vídeo. Esse aqui é o Medindo o Mercado, um programa onde eu vou mais a fundo na matemática para te passar estratégias para você ter segurança e rentabilidade utilizando opções e ações no mercado financeiro. E o tema de hoje é como você pode ganhar dinheiro com Delta Hedging. Delta Hedging é uma operação onde você busca proteção em relação à variação do preço da ação, mas ao mesmo tempo você pode botar um dinheirinho no bolso, fazer um lucro. Então vamos entender o conceito dessa operação. E eu vou te falar uma parada, pode esperar aqui sair do trivial. Vou ensinar o modo normal, simples aí, clássico, que todo mundo ensina, mas vou te ensinar a pensar para você poder fazer diversas variações dessa operação, buscando aí o que seja melhor, mais conveniente para você. Primeiro objetivo do Delta Hedging. Primeiro, o que é Delta? Delta é aquela letra grega lá das propriedades das opções que representa a correlação do preço da opção em relação a mudanças no preço da ação. Traduzindo, se a ação, por exemplo, subir R$1 e a gente está falando de uma opção de compra, e aquela opção de compra naquele momento tem um delta 50, significa que ela tem uma correlação de 50% com a ação. Ou seja, se a ação subir R$1, aquela opção tende a subir 50 centavos, ou seja, 50% da alta da ação. Se uma opção qualquer tem um delta, por exemplo, 20, ela tem uma correlação menor. Então, se a ação subir R$1, aquela opção de delta 20 tende a subir 20 centavos. Guardou isso? O que é o hedge? O hedge vem da palavra cobertura. E no mercado financeiro, principalmente na Bolsa de Valores, toda vez que você está usando a palavra cobertura, você está usando um sinônimo para proteção. Ou seja, é como se você tivesse coberto, tivesse algo em cima de você te protegendo. Protegendo de quê? De variações no preço da ação, por incrível que pareça, né? Porque a ação é inerente, né? É ali intrínseco à ação a variação de preço. Ela oscila, isso a gente não consegue impedir uma ação de oscilar. Mas qual estrutura a gente pode montar para ficar menos exposto a essa oscilação de preço da ação? Justamente o Delta Hedging. Então o objetivo primário de um Delta Hedging é zerar o delta. O que eu quero dizer com zerar o delta? É neutralizar o delta do seu portfólio. Ó, que palavra chique. O que é o portfólio? É o seu conjunto de ativos que você tem na sua carteira, lá na sua conta. Então as suas ações e as suas opções em conjunto, combinadas, elas vão ter ali o delta zerado. E se o delta está zerado, a correlação com o preço da ação mudando fica neutralizada. Então, problema, se o preço da ação subir ou cair, você não está ganhando nem perdendo. O detalhe é que isso não é estático. À medida que o preço da ação vai se descolando, se afastando um pouco mais, seja para cima ou para baixo, em relação àquela condição inicial que você montou a estrutura, isso vai gerando para você um lucro ou um prejuízo, porque você vai deixando de estar delta neutro e vai ficando delta positivo ou delta negativo. O que quer dizer isso? Delta positivo, você está comprado em delta. Então, se a ação está subindo, você está ganhando um pouquinho de dinheiro porque você está ganhando um pouquinho de delta. E se a ação está caindo, você está comprado em delta, você pode estar perdendo dinheiro. Agora, o detalhe é o seguinte, você pode estar com delta comprado, delta vendido, mas com o passar dos dias você acaba ganhando, porque as opções vão ali desvalorizando, porque não tem só delta, tem outras propriedades como vega, gama, teta, e ela vai se desgastando e você vai ganhando dinheiro só porque os dias estão passando. Então é uma estratégia bem legal para você ir acompanhando e você pode ir ganhando dinheiro sim ao longo do mês, fechando essa posição parcialmente ou na totalidade.
Esse resumo aqui, ele traduz essa hipótese aqui do risk neutral, ou seja, você zerar o risco da variação do preço da ação. E agora a gente vai entender passo a passo como fazer isso. Então, ó, como fazer, né, um delta hedge? Primeiro aqui o modo clássico, né, o modo aí básico. Você compra, tá vendo aqui, ó, de verdinho, por exemplo, um lote mínimo de ações, 100 unidades de ações. Uma ação, obviamente, tem um delta 1, porque ela é a própria ação. Se a ação subir R$1, ela subir R$1, né? Não tem como sair disso. Então você está comprado em 1 ponto de delta, vamos dizer assim. E aí você vai lá e vende 200 calls do delta, o que? 50. Se você vender 200 calls, você ficou positivo no delta da ação, e aí 200 vezes 50 vai dar menos 1. E aí o que quer dizer isso? Mais 1 do delta da ação, menos 1 do delta da opção, porque você está vendido em 200. Você neutralizou, ó, mais 1 menos 1 dá 0. Esse é o objetivo sempre. Então você vai olhar lá para sua plataforma e vai ver quanto que é o delta resultante do conjunto da obra, da soma das suas estruturas. Inclusive, se você tiver com várias estratégias ali misturadas, dê uma olhada no resultante ali do delta. Olha ali na sua plataforma que ela deve te informar isso, ou na sua planilha de controle, para você ver qual é o delta resultante da sua operação. E aí você vai saber se você está delta comprado, delta vendido, gama comprado, gama vendido, vega comprado, vega vendido e por aí vai, né? E teta comprado, teta vendido. O payoff clássico, o que é payoff? É a relação entre o risco e o retorno lá no vencimento dessa estrutura. Isso aqui, ó, faz um triângulozinho, ou seja, com cavidade para baixo. É uma estrutura do tipo, toda vez que você tem a abertura para baixo, você está vendido em volatilidade, está vendido em vol. O que quer dizer isso? Se houver um grande aumento de volatilidade, você provavelmente vai estopar, vai perder. Só que você tem uma grande variedade, né? Uma região de preços boa, até onde os pontos de equilíbrio, onde você não perde nem ganha, né? Sai aqui no 0 a 0 nesses extremos. E aqui no meiozinho, ou seja, esse eixo aqui é a variação do preço da ação até o dia do vencimento, você tem uma grande possibilidade de lucro. Então esse aqui seria o modo clássico. Você comprar uma unidade de ação e zerar o delta pela venda de 2 lotes de uma opção que tem o delta 50. Dá para fazer diferente? É claro que dá. Por quê? Você tem uma tabela de opções com várias possibilidades de delta. Então você sabe que existem opções, por exemplo, com delta 20, né? Opções mais OTM, mais fora do dinheiro. Então se você encontrar lá uma opção com delta 20 ou 25, por exemplo, vamos chutar 20. Quantas opções você tem que vender para zerar esse delta, para ele continuar sendo menos 1? Então, 2 vezes 5, né? 10. A gente tem que vender 500 opções ou 5 lotes de opções para zerar o delta, para ter um delta equivalente a 0 na carteira, no portfólio. Então, tanto faz você comprar 100 ações e vender 200 opções de compra, 200 calls do delta 50, ou você comprar 100 ações e vender 500 calls, por exemplo, de um delta 20. E aí que está o detalhe, uma opção com delta 20, ela está mais longe do dinheiro. Provavelmente, ela tem uma probabilidade maior da ação não chegar até lá e não ser exercida. Então, matematicamente, a gente diria que é uma operação interessante porque tem uma probabilidade menor da ação chegar até lá em cima do que uma opção que está na linha do dinheiro. Agora, numericamente, o risco é igual, é o mesmo. Você está neutralizado na variação do preço da ação. Agora, se você pensar, ó, eu não vou zerar essa operação no mesmo dia, porque é muito difícil você fazer um day trade numa operação dessa. Às vezes dá, mas é difícil. Não deve ser o seu objetivo primário. Fazer já pensando no day trade. Você vai pensar assim, cara, eu vou carregar essa operação aí por 1 ou 2 semanas, no máximo até o vencimento. A chance de uma opção fora do dinheiro virar pó é maior do que a chance de uma opção ATM que tem um delta 50 que está na linha do dinheiro, né? Você precisaria que a ação subisse bastante para que isso acontecesse, né? Ou melhor, contrário, que a ação caísse bastante para que isso acontecesse. Então essa operação é interessante, é uma alternativa. E agora vocês vão pirar o cabeção, né? Por quê? Uma outra forma de você comprar uma ação, como que é? Uma outra forma de você comprar uma ação
Agora a galera vai colar as placas. É vender uma put. Vender uma put. Qual é o risco da venda da put? Eu falo isso há 1 milhão de vezes já. É comprar uma ação. Então, vender uma put é exatamente a mesma coisa que comprar uma ação. Então, se eu vender 100 put, eu tô com delta 50, por exemplo. Então, eu posso pegar aqui, né? Tem que explicar aqui que é 50, pra galera não confundir. Se eu vender, preste atenção, vender uma put é a mesma coisa que comprar uma ação. Se eu vender 200 puts do Delta 50, eu estou comprado em um Delta da ação. Não vendido, estou comprado. Porque vender uma put é equivalente a comprar uma ação. Então, se eu vendo 200 puts do Delta 50, eu estou comprado em um Delta de ação, em um Delta equivalente de ação. E aí eu posso vender 500 calls do Delta 20, ou posso voltar aqui e vender também, por exemplo, 200 calls do Delta 50, tanto faz, porque vai dar mais um menos um Delta 0. Então você tem uma infinidade de possibilidades de combinações para zerar o Delta e fazer um Delta Red e buscar um lucro aí em 2, 3, 4 semanas ou até mesmo em um dia, às vezes acontece, desde que você aprenda a pensar. Gostou? Dá um like, compartilha, se ficou com dúvida pode escrever aí e principalmente se inscreva no canal, faça meu curso gratuito de opções e eu te espero lá. Grande abraço e até o próximo conteúdo.